Metodologia para alunos com deficiência intelectual. Parte 3. Aprendizagem significativa. O que significa significativo? Significativo é que tem que ter significado. Os alunos têm que aprender coisas significativas, né? E nós, professores, achamos que tudo que ensinamos tem um significado, mas isso tem que ter significado para ele. Ele tem que fazer as devidas relações. E isso não é só na educação especial, nós esquecemos muitas vezes disso. Há alguns problemas na educação e nós, professores, sabemos disso, principalmente na educação básica e na educação pública. Na educação privada também, tá? Porque a educação privada foca conteúdo, né? Saber elaborado. E às vezes o manuseio desses saberes fica um pouquinho de lado, né? Coisa que na escola pública não acontece. Na escola pública isso não acontece. Mas veja, dar significado aos conteúdos, isso é importante. Às vezes nós vemos alguns professores querendo morrer para fazer um aluno pegar numa caneta, pegar num lápis para escrever uma letra cursiva ou para fazer uma letra de forma e esquecem que mais importante do que isso, o traçado, é esse entendimento, essa relação que ele faz entre a letra e o objeto a ser. Ele entendeu isso e não consegue fazer um registro. Então, qual que é o significado disso para o aluno? É isso que nós temos que perceber. Uma outra coisa em relação a isso também é aonde que o meu aluno estava e aonde que ele conseguiu chegar. Às vezes, e isso é muito bom, as nossas turmas são heterogêneas. Às vezes, que eu digo, né, sempre elas são bastante heterogêneas. Principalmente quando eu recebo um aluno inclusivo, daí fica mais heterogêneo ainda. Então, eu tenho que ter como professor uma base de como o meu aluno chegou e os avanços que eles fizeram. Você vai dizer para mim assim, professora, eu dou aula em 3 escolas, em 3 turnos, cada escola tem 40 alunos, eu trabalho com diferentes turmas, como que eu vou ter esse controle dos alunos, né, desses 500 alunos que eu tenho? Eu já cheguei a ter 500 alunos assim num semestre, né? 500 alunos diferentes num semestre. Como que eu vou fazer o registro? Meu amor, meus queridos, esse registro é preciso sim, e isso não se dá só com avaliação e prova, porque não é essa o procedimento que a gente quer, não é esse saber que eu quero, né? A prova, na realidade, vai falar sobre o meu trabalho, não sobre o que o aluno aprendeu, mas qual é o significado desse aprendizado para essa criança? Eu não consigo fazer o registro dos 500 alunos, então eu vou pensar numa forma que o aluno faça esse registro para mim. Por exemplo, sabem aquela primeira redação das minhas férias? Não sei se alguém já fez isso na vida, mas um texto produzido sobre ele mesmo no início do semestre, guardado em um plastiquinho, nominado por turmas, e a busca nesses textos, depois de alguma informação sobre o aluno, para perceber esse avanço, se deu pronto, eu já tenho um acompanhamento. Então, eu tenho o início. Pede para o aluno escrever sobre ele, o que ele gosta, o que ele não gosta, para ele desenhar, para ele... E eu vou acompanhando isso com aquele texto base no final do semestre. Por exemplo, eu vou verificar se ele teve avanço ou não teve avanço e quais avanços significativos se deram com esse aluno. Então, são exercícios, técnicas pequenas, simples, mas que dão certo, né? É só a gente se organizar, ter um armário na escola, com plásticos, com os textos produzidos pelos próprios alunos. Mas, professor, eu vou ter que ler e corrigir todos esses textos? Se eu dou aula de matemática, se eu trabalho com... Queridos, são parâmetros, né? São materiais de busca quando necessário. Alguns alunos, eles vão sozinhos, eles caminham, eles não precisam tanto desse meu acompanhamento. Agora, eu tenho alguns alunos, e esses alunos que são o que o meu olhar tem que ser debruçar. O olhar debruçar é bacana, né? Sinestesia. Que a gente vai ter que se debruçar mais realmente, eu vou ter mais carinho e mais cuidado. Vejam,
O processo de ensino-aprendizagem se dá aos poucos, são passos, são aproximações, são questionamentos que vão acontecendo durante. Se você quiser, o próprio aluno pode construir a sua própria pasta com os seus próprios avanços. Nós professores, e tem, né, vários, Rubem Alves é um deles que fala que a gente fala demais, que a gente faz demais e deixa o aluno fazer de menos. Então o próprio aluno vai construir sua ficha, sua pasta, você pode dar o nome que você quiser, com os registros do seu avanço. E não é lição de casa, não. É o que eu sabia, é o que eu gostaria de saber, é o que eu já sei, é o que eu vou saber. Vejam, é um crescimento acompanhado pelo aluno e por você. Isso com o meu aluno especial, sim, e isso com o meu aluno dito normal também, por que não? Né? As mães, as famílias participam disso de uma forma bastante legal. O resultado é bastante bom, porque é quase que uma cobrança delas mesmas, né? Como que tá, como que foi? Avançou, retrocedeu, adiantou, o problema foi esse. Olha aqui, ó, nesse período houve esse problema. Só que daí a superação para esse problema foi assim, quando acontecer de novo, você já sabe mais ou menos um caminho para se dar. Quando a gente fala em registro, você vai formando um registro e vai formando uma fonte. Muitos, e a maioria dos livros específicos da área de educação inclusiva se dão assim. Experiências que as pessoas vão tendo e vão fazendo os registros. Então vamos lá para o nosso slide. Quais seriam alguns procedimentos? Primeiro deles, conhecer quais são as limitações individuais dos meus alunos. Identificar as competências e habilidades que cada criança tem. Dificuldades mais comuns são aquelas voltadas à resolução de problemas e estabelecimento de relações sociais. Então, foca nisso. Ideias abstratas, como a noção temporal e monetária, precisam ser trabalhadas de forma mais concreta. Então, vejam, algumas dificuldades são mais comuns, abstração para as crianças. Então, se ela tem dificuldade em abstrair, vamos partir de uma coisa bem concreta para dar concretude daquilo se tornar abstrato. Eu tive uma dificuldade enorme, eu fiquei tão feliz quando eu descobri que o X era uma incógnita, era um número que eu tinha que descobrir, porque até então eu via que o que essa letra está fazendo no meio desses números, tá? Era uma abstração que eu não estava preparada para aquilo. Então, quando eu descobri, foi uma maravilha. Vejam, a gente esquece, por exemplo, números são abstrações, né, gente? Os números não existem na natureza. Lembrem, os números não existem. O que existem são coisas que a gente conta, né? As letras também não existem, são representações. Então, são abstrações. A escrita é uma abstração, né? O desenho, ele é abstrato, mas está mais próximo do concreto do que a escrita, por exemplo. Então, começar a estudar esses conceitos básicos que a gente tem na nossa formação pedagógica, né? Quem não tem, busca isso, para poder trazer isso para os alunos e fazer com que esse processo para o aluno torne-se mais fácil. Eu não estou falando fácil no sentido de facilitar para o aluno. Atenção, nós não facilitamos nada para nenhum aluno com deficiência. Não é deixar mais fácil. Se eu deixar mais fácil, eu não estou incluindo o meu aluno, eu estou recebendo só. Eu faço com que o meu aluno aprenda aquele conteúdo de uma forma diferente, tá? E não é mais fácil, não é deixar de ensinar ou deixar dele fazer. É fazer com que aquele conteúdo tenha uma aproximação menos sofrida, né, do que se a gente fizesse de uma forma não especial. Essa que é a ideia e é esse que é o foco e o nosso objetivo.